Olá, essa edição do Univel Notícias começa com a participação especial do professor do curso de Direito da Univel, Paulo Pegoraro. O professor Paulo apresentou sua dissertação de mestrado em Direito Processual e Cidadania no programa Academia TV Justiça, exibido em todo o país pela TV Justiça. Professor, qual a dissertação defendida no mestrado e por que a escolha do tema? Bom, eu estive apresentando a dissertação nesse programa Academia em Brasília, que versava sobre o tema da unidade processual e sua compreensão sistêmica. Esse é um tema que eu acabei podendo me aprofundar a partir da graduação, que aliás fiz aqui na Univel também, da pós-graduação que fiz aqui em Processo Civil, mas a partir de uma compreensão que nós temos dois grandes ramos do processo no nosso ordenamento jurídico. Um é o ramo do processo civil e outro é o ramo do processo penal. Cada um tem as suas características próprias, né? E a gente tem lá, então, as varas cíveis, como temos as varas criminais, como temos os procedimentos próprios de cada uma espécie desse tipo de ação, de ações, né? Uma delas, evidentemente, o processo penal, trata das ações criminais, trata de apurar condutas criminalmente tipificadas que possam levar à combinação de determinadas penas, inclusive a mais grave delas, que é a pena restritiva de liberdade. E o outro, o processo civil, que é um ramo que trata normalmente dos direitos civis, tratam das relações negociais, tratam das relações civis, das relações jurídicas de caráter civis entre as pessoas, ou melhor dizendo, dos conflitos que decorrem das relações de caráter civil. Pois bem, são dois ramos que se desenvolveram e que têm uma certa autonomia. Só que eles não dialogam entre si. O processo civil e o processo penal, no nosso ordenamento, são dois ramos quase estanques. E eles acabam não nutrindo, numa condição mútua e recíproca, de condições favoráveis para que eles possam dialogar entre si. Para que a gente possa, na verdade, com isso, pensar em meios mais eficazes de prestação jurisdicional. Ou melhor dizendo, pensar em modos mais eficazes, mais céleres e mais econômicos para que a gente possa distribuir a justiça como ela deve ser distribuída. Então, a dissertação versou sobre esse assunto, sobre como é que se poderia, a partir de uma compreensão da importância da nossa chamada Constituição da República, a nossa atual é de 1988, mas que é um instrumento que está hierarquicamente colocado acima de todas as outras normas e que influenciam todo o ordenamento jurídico. Então, a minha pergunta foi, e a minha questão científica foi, de que modo que essa Constituição influencia o processo civil e o processo penal, de modo a aproximá-los. E com isso, quem sabe, buscar meios mais eficazes para o atendimento da população em relação à atuação do judiciário. Essa foi a tese que eu enfrentei e que, para isso, sobretudo, fiz uso de um sociólogo que se chama Niklas Luhmann. E ele desenvolveu uma teoria chamada teoria dos sistemas. Essa teoria dos sistemas, ela busca explicar para a gente como é que os sistemas sociais interagem. E aí, ele pegou um exemplo muito interessante de uma dupla de biólogos chilenos, se chama Maturana e Varela, que lá na década de 60 começaram a estudar como é que uma célula influencia a outra. E aí o exemplo que eles dão é assim, o sapato está para o pé, tanto quanto o pé está para o sapato. E daí ele diz assim, quando uma célula influencia a outra, elas não somente trocam fluidos, mas como elas mutuamente se repelem ou se aproximam. E disso ele cunhou uma expressão que se chama autopoiese. E aí ele vai dizer para nós, nesse estudo da teoria dos sistemas, e quando ele fala em sistema, ele fala no sistema social, no sistema político e no sistema econômico. Quando ele faz isso, ele diz assim, olha, tanto quanto as células, os sistemas também se aproximam e se repelem. E aí eu tentei usar essa teoria para explicar como é que um processo influencia o outro, e o processo penal e o processo civil, a partir dessa compreensão, desse conceito de autopoiese que foi proposta por Niklas Luhmann na sua teoria dos sistemas. Professor, e como que foi então a apresentação e a discussão em um programa de nível nacional? Foi um programa muito importante e, sobretudo, que
me deixou orgulhoso, até por estar lá representando a instituição, uma instituição que eu tenho a honra de lecionar e que também pude fazer minha graduação aqui. Mas, a partir de uma seleção que eles fazem, em relação, eles recebem trabalhos do Brasil inteiro, eles me convidaram para a participação desse programa. Tive a oportunidade na ocasião, inclusive, de contar com a presença de também um professor da casa, que é o professor Alessandro Zeni, que leciona no curso de Direito, aqui dá aula de Direito do Trabalho e de Filosofia, e que é doutor em Filosofia pela PUC de São Paulo, que é professor da instituição, também no curso de pós-graduação. Então nós fomos até Brasília e nós tivemos lá também com a presença de um professor da Universidade de Brasília, a UNB, que participou dos debates, e foi uma experiência muito interessante. Primeiro, pela exposição em si, da tese jurídica. Segundo, pela oportunidade de submeter a um debate, que eu, como expositor, e os debatedores discutiram o assunto e a gente pôde tentar, claro que modestamente, numa condição muito humilde, mas poder dar uma contribuição científica ao debate. E, por outro lado, também poder divulgar a obra em si, a teoria em si, a proposta da minha atividade, e divulgar também a instituição de ensino da qual pertenço. Então, acho que foi uma experiência muito interessante e que, aliás, é uma experiência que está aberta. O programa ele recebe teses do Brasil inteiro para que as pessoas encaminhem lá e possam submeter a debate. E, aliás, foi gravado nos estúdios do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. A gente pôde conhecer as instalações da TV Justiça também, que é uma TV para aqueles que estão vinculados ao direito, que traz muita coisa interessante. Mesmo para quem não está vinculado ao direito, a TV Justiça transmite as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos esse ano, eles transmitiram a discussão sobre a ficha limpa, sobre o uso das células-tronco no ano passado. Então foi uma experiência muito rica e muito importante. E como que faz para mandar o trabalho para lá? É no site? Eles mantêm um site, www.tvjustiça.jus.br. E daí lá tem o link do programa, o programa Academia. E nesse link tem o endereço de e-mail para encaminhamento da tese, da dissertação, e o encaminhamento do currículo, e eles avaliam e, se for o caso, convidam o estudante para que ele possa participar. Então, também fica o convite para aqueles que tenham interesse nessa divulgação científica que encaminhem, né? Até para a gente valorizar não só a nossa instituição, como o pessoal da região aqui, que também pode contribuir com isso. E essa participação no programa, o que agrega na sua carreira profissional? Bom, agrega, acho que experiência, em primeiro lugar. Agrega, é um evento, embora que não seja tecnicamente científico, mas é um evento que permite essa divulgação e, sobretudo, é uma oportunidade, essa oportunidade da divulgação. Então, acho que agrega experiência. E foi importante porque, assim, a gente está aqui no interior, também a gente acaba tendo essa oportunidade de ir a Brasília, discutir. Tem sempre gente de altíssimo nível lá, o professor que participou da banca, do debate também de altíssimo nível, da UNB. Então, isso mostra também um pouco assim, que a gente está, esse mundo sem fronteiras permite que a gente possa interagir aqui em Brasília, em São Paulo, onde for, que a gente não está limitado pelo espaço-tempo, né? Então, isso, nesse sentido, a experiência foi rica e foi interessante. Professor, e o programa começa a ser exibido a partir de que data? Bom, o programa vai ao ar no próximo domingo, no dia 14, às 8h30 da noite, pela TV Justiça, e depois ele é retransmitido durante a semana em horários alternativos. Mas ele fica disponível no site da TV Justiça e ele fica também disponível no YouTube, porque eles disponibilizam o programa pelo YouTube. Então, aí também aproveito e faço o convite aos acadêmicos, especialmente do curso de Direito, aos meus alunos em especial, para que acompanhem e que possam, de alguma maneira, também utilizar isso proveitosamente. Professor, quando o senhor foi para lá, quando o senhor recebeu o convite para ir para lá, a questão do pagamento da viagem é tudo por sua conta ou eles pagam? Bom, eles não pagam a viagem, as despesas de viagem são por conta do convidado. Eles não devem ter orçamento para isso e tal. Mas foi uma oportunidade que a instituição também me apoiou em relação a isso. A instituição tem prestigiado os professores nesse sentido e tem fomentado a participação dos professores em eventos desse sentido, né? Mas a TV Justiça não tem orçamento para esse tipo de despesa, então a despesa corre por conta do convidado, sabe?
Professor, você também pretende lançar um livro sobre a sua dissertação. Conta mais essa novidade para a gente. Pois em matéria de produção científica e em matéria de currículo acadêmico, é muito importante a divulgação dos seus trabalhos, da sua produção científica. E um livro é uma divulgação muito importante que você pode ter na sua carreira acadêmica. Então, a partir dessa apresentação e a partir da defesa da minha da minha dissertação, eu submeti a obra à análise do Conselho Editorial da editora Juruá, que é uma editora paranaense, mas é uma editora especializada em livros jurídicos, que estão analisando a possibilidade e eu espero que ainda esse ano eles possam aprovar a obra para que a gente possa divulgar a obra e possa, com isso, fazer com que esse debate possa avançar e possa evoluir, né? Ok, professor. Nós agradecemos a sua participação e parabéns. Tá bem, muito obrigado.